tudo bem com vocês? Olá, Lolinha, tudo bem? Tudo bem. Atenção, atenção, vou fazer a chamada. Juni, Presente. Mila, Presente, professora! todos que estão aqui já chegaram? Como assim, professora? É claro que eu estou aqui, acabei de responder a chamada. Eu estou falando sério. É possível vocês estarem aqui fisicamente e as mentes de vocês estarem em outro lugar. Para estarem aqui de verdade, é necessário prestarem atenção em tudo, para não perderem nenhuma informação. E então, estão todos aqui? Sim! É isso aí! Muito bem, amiguinhos! Isso foi só para deixar vocês ligadinhos, pois o assunto da nossa historinha de hoje é muito interessante. Que legal! Vou aprender mais uma. Isso aí! Hoje eu vou contar uma história sobre o povo de Israel. Eles eram escravizados no Egito. Deus pediu a Moisés que conduzisse o povo de Israel para um lugar onde eles teriam paz para viverem com suas famílias. Mas antes de contar a história, eu quero saber se vocês sabem a diferença entre o possível e o impossível. Tá aí uma coisa complicada. Deixa eu pensar. Eu imagino que o possível não seja muito difícil e o impossível seja muito complicado. É quase isso, Juni. Você chegou bem perto. Bem perto de acertar ou bem perto de estar errado? Pois é, Mila. Digamos que ficou impossível eu dizer. Vou tentar explicar para vocês. Possível é tudo aquilo que nós conseguimos fazer. E o impossível? Só Deus pode fazer. Na Bíblia Sagrada, mais precisamente no livro de Marcos, capítulo 9 e verso 23, está escrito assim: Disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Quem pode me responder alguma coisa sobre isto? Crê em quê ou em quem? Crê que somos capazes de fazer acontecer qualquer coisa? Não, Mila. Tudo é possível ao que crer que Deus é poderoso para realizar tudo aquilo que não conseguimos fazer, aquilo que está fora do nosso alcance. O que é possível nós fazermos, nós temos que fazer. Deus nos deu uma mente para pensar, nos deu inteligência e nos dá sabedoria a cada dia. Então, podemos agir e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Mas, quando chegamos ao ponto que, para nós ficou impossível, a partir daí, devemos pedir a Deus com fé, e Ele transformará o impossível em possível, segundo a vontade dEle. E a vontade de Deus é sempre boa, pois Deus é bom o tempo todo. Agora entendi. E eu tô com uma fome. Já, Juni? O Juni tem uma fome impossível de acabar. Vou pedir a Deus com muita fé para fazer aparecer um lanche bem gostoso aqui agora, bem na minha frente. Juni, Deus tem poder para fazer qualquer coisa assim, mas Ele só faz o que nós não conseguimos fazer. Você não precisa se preocupar com isso. Daqui a pouco, depois da historinha de hoje, nós vamos lanchar na lanchonete da escola. E hoje é por minha conta! Oba! Mas, como eu disse, Deus só faz o que nós não conseguimos fazer. Mas não é só isso. É necessário termos fé. E como é esse negócio de fé? Fé é ficar sentado, tranquilo, esperando o que Deus vai fazer? Não, Mila. Fé é acreditar de verdade que Deus é capaz de fazer por mim aquilo que eu jamais conseguiria fazer sozinho sem Ele. Mas é preciso acreditar de verdade, sem dúvida. A Bíblia nos diz que fé é ver claramente o que estamos pedindo, mesmo antes de ter recebido.
é a certeza de que aquilo já existe, crer, acreditar que Deus já fez, mesmo antes de recebermos. Quando oramos, devemos primeiro agradecer a Deus por aquela bênção, com a certeza de que Deus está presente conosco. É como lemos em Marcos, no capítulo 11, verso 24, quando Jesus falou assim: "Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem a Deus em oração, creiam que já o receberam, e assim acontecerá." Mas vamos voltar para a nossa história de hoje. Oba! Senta que lá vem história. Eu gosto muito das suas historinhas, Lulinha. Que bom que vocês gostam! E eu gosto muito de contar historinhas. Bom, vou contar para vocês uma coisa muito interessante que aconteceu há muito tempo atrás com o povo de Israel, depois que eles saíram de uma terra chamada Egito. No Egito, o povo de Israel era escravizado. Então Deus os libertou da escravidão e pediu que eles fossem fazer uma longa viagem em direção a uma terra chamada Canaã, a terra prometida. Deus pediu que Moisés fosse os conduzindo pelo deserto até chegarem na terra prometida, Canaã. A história toda é muito grande, mas eu vou contar apenas sobre o que aconteceu com eles quando seguiam guiados por Moisés em direção a Canaã e depararam com o grande Mar Vermelho. Mar Vermelho? Como assim? Que estranho. Nas férias eu fui na praia com a minha família e o mar era azul. Pois é, amiguinhos. Normalmente, o mar tem as águas transparentes ou meio barrentas por causa dos rios. Essas águas, às vezes, refletem o azul do céu ou o cinza das nuvens, o que faz com que pareça que é azul ou cinza. Mas no caso do Mar Vermelho, este nome se dá por conta das mais de 350 espécies de corais que aparecem na superfície das águas do mar, refletindo uma coloração avermelhada nas águas, exatamente por causa dos corais. Ih, tá só complicando. Corais? Na minha igreja tem um coral. Na minha também, e não é vermelho. Vocês é que estão complicando tudo. Digamos que tá ficando impossível contar a história do Mar Vermelho. Não estamos falando de corais de vozes que cantam nas igrejas. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Sim. Bem. Posso continuar contando a historinha agora, amiguinhos? Pode! Muito bem! Como eu disse, a história do povo de Israel é muito grande, mas a travessia do Mar Vermelho foi algo muito interessante que aconteceu enquanto o povo de Israel caminhava em direção à Terra Prometida. Lá atrás, quando Deus disse a Moisés para conduzir o povo para a Terra Prometida, Canaã, Deus deu a Moisés um cajado. Alguém sabe o que é cajado? Não faço a menor ideia. Eu conheço cajá. É uma frutinha que tem lá na casa da minha bisavó. Não tem nada a ver com nada disso. O cajado é utilizado por quem cuida de animais, como ovelhas. Naquela época, era comum naquele lugar pastores de ovelhas. Eram pessoas que cuidavam das ovelhinhas. Tá aí um bicho que eu não conheço. Nem eu. Ovelha é um animal um pouco parecido com cabras ou cabritos, mas é uma espécie de animal diferente. Tem um pelo tão fofinho. Eles precisam de cuidados especiais e, para isso, existem os tomadores de conta das ovelhas, que são chamados de pastores.
Então, eles utilizavam o cajado, que servia para puxar as ovelhas que caíam em meio aos matos ou dentro de buracos, pois o cajado possui uma curvatura que facilita o serviço na hora de puxar as ovelhinhas. Que legal! Bom, resolvido isso, vamos seguindo com a história. O cajado que Deus deu a Moisés não era um cajado qualquer. Nele estava a presença de Deus. O tempo todo o poder de Deus estava presente com Moisés. Em qualquer dificuldade, era só Moisés pegar o cajado e tocar no local, e tudo se resolvia. Então, Moisés ia conduzindo o povo de Israel e perceberam que lá longe estava vindo o exército do rei Faraó, querendo pegar eles para levar de volta como escravos para o Egito novamente. Foi nesse momento que o povo de Israel avistou o Mar Vermelho à frente deles. Então todos começaram a ficar com muito medo e disseram: "Estamos perdidos! O exército de Faraó vai acabar com todos nós!" Imagino! Se eu estivesse lá, eu ia pular no mar e nadar até do outro lado. Pois é, Johnny, ninguém consegue atravessar o mar nadando. Nada disso seria possível. Ali, eles perceberam que estavam vivendo uma situação impossível. Mas o poder de Deus estava com Moisés e ele obedeceu ao mandado de Deus. Moisés acreditou com fé que Deus resolveria tudo com o poder dele que estava presente. Bastava apenas ele utilizar o cajado que Deus havia dado. Então, ele pegou o cajado e tocou nas águas do Mar Vermelho. E sabe o que aconteceu? Não! Conta, Lolinha. O mar se abriu. Sério? Sim, formou-se uma linda estrada seca entre duas paredes de água. Que incrível! Espetacular! Pois é, amiguinhos, Deus é tudo isso. Incrível, espetacular e é o Todo-Poderoso, acima de tudo e de todos. Nesse episódio, podemos entender que Moisés obedeceu a Deus e fez o que era possível. Conduziu o povo de Israel pelo deserto e usou o cajado que Deus havia dado para ele no momento certo. Tocar com o cajado na água era possível para Moisés, mas fazer o mar se abrir só era possível para Deus. Moisés fez o que era possível fazer e teve fé que Deus transformaria o impossível em possível. Deus agiu mediante a fé de Moisés e fez o mar se abrir, e o povo de Israel atravessou de pés enxutos no meio do mar, entre duas grandes paredes de água. E o exército do rei Faraó atravessou também, Lolinha? É mesmo! O que aconteceu? A Bíblia nos diz que eles chegaram a entrar na estrada no meio do mar. Mas quando o povo de Israel chegou do outro lado, Moisés apenas levou o cajado em direção ao mar e as águas se fecharam. E aquele exército foi engolido pelas águas do Mar Vermelho. E o povo de Israel seguiu caminhando em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Aprendemos nessa história que quando obedecemos ao que Deus nos fala e agimos com fé, fazendo tudo o que é possível fazermos, podemos ter certeza de que Deus fará o impossível se transformar em possível. Que história legal! Eu gostei muito! Eu também! Agora eu entendi a diferença entre o possível e o impossível. Pois é, amiguinhos, a Bíblia nos diz no livro de Lucas, capítulo 1, no verso 37, bem assim:
porque para Deus nada é impossível. Deus transforma o impossível em possível. Basta acreditarmos no poder de Deus. Devemos ser obedientes aos nossos pais e aos mais velhos, e obedientes e tementes a Deus, acima de tudo. Se fizermos as coisas certas e fizermos tudo o que nos for possível fazer, podemos acreditar com toda certeza que Deus vai fazer o impossível se tornar possível. Glória a Deus! Louvado seja Deus! E temos uma música muito legal sobre este assunto. Vamos cantar? Vamos! Moisés tocou com cajado no mar, o mar se abriu e uma estrada formou. Moisés tocou com cajado no mar, o mar se abriu e uma estrada formou. Parecia que era impossível, Mas Moisés confiou em Deus. Atrás vinha o exército e na frente o mar vermelho. E o povo perguntou: e agora, Moisés? Moisés tocou com cajado no mar, o mar se abriu e uma estrada formou. Moisés tocou com cajado no mar, o mar se abriu e uma estrada formou. Parecia que era impossível, mas Moisés confiou em Deus. Atrás vinha o exército e na frente o mar vermelho. E o povo perguntou: e agora, Moisés? Moisés tocou com cajado no mar, o mar se abriu e uma estrada formou. Moisés tocou com cajado no mar, o mar se abriu e uma estrada formou. Moisés tocou com cajado no mar, o mar se abriu e uma estrada formou. Por quê? Moisés tocou com cajado no mar, e o mar se abriu e uma estrada